Graça e paz, igreja. Curva sua fronte junto comigo agora e vamos elevar ao Senhor a nossa oração. Querido Deus eterno Pai, nós cantamos aqui, Jesus, que a Tua mão está sobre nós. A Tua mão, Senhor, está sobre mim. Eu me curvo a Ti, Senhor, ao centro de Tua vontade. Espírito Santo de Deus, tens liberdade aqui. Vem, Espírito Santo, passeia entre nós. Fala o coração cativamente de todos os teus filhos aqui presentes, Espírito Santo. E que a Tua palavra engrandeça o Teu nome. Edifica a nossa fé, Senhor, a cada dia. E aceita nosso culto, Pai. Que Tua voz cale, Senhor, dentro do nosso peito, nossas aflições. Teus filhos vieram à Tua casa, Senhor. Tu sabes, Senhor, o que eles passaram durante a semana, o que eles têm passado. Mas a Tua palavra é que nos edifica, a Tua presença nos revigora, o Teu Espírito nos sara. Que assim seja, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, igreja. É sempre muito emocionante, irmãos. Embora vocês me vejam com uma certa frequência aqui, mas é sempre muito emocionante vir aqui compartilhar a palavra com vocês. Porque quando a gente medita durante a semana, quando a gente vê o conteúdo, como está sendo apresentado para vocês nesse mês de março, hoje é a conclusão dessa jornada de mulheres abençoadas, mulheres usadas pelo Espírito Santo, que subiram aqui e compartilharam com vocês uma história. A história de Ruth, a história de Noemi, a história de Boaz, a história de Obed. E essa história nos ensina muito, nos ensinou muito, nos edificou muito durante essa jornada. E hoje essa jornada, ela se encerra com esse tema, incluídos no plano eterno. Quando eu recebi o script da palavra que será ministrada hoje, eu me emocionei. Eu senti pulsar o meu coração, glorifiquei a Deus, me coloquei em humildade diante dEle, porque é uma palavra muito poderosa. Interessante, porque ela vai falar de genealogia. Quem lê a Bíblia, quem já leu a Bíblia aqui, fez o ano bíblico, quando chega naqueles momentos de genealogia, de números, né? Parece que dá uma canseira, parece que a gente quer pular, a gente quer, né, passar por cima, a gente quer saber dos eventos, dos outros conteúdos. Mas nada na palavra de Deus é por acaso, irmãos. Nada. Vocês vão ver hoje, né, que existe uma genealogia santa, poderosa, que restaurou a minha vida e restaura a vida de vocês. E nós vimos que a palavra de Deus, ela é tremenda. Na semana passada, a diaconisa Valdinete ministrou aqui o último capítulo do livro de Ruth. Esse livro, para quem estuda um pouco de teologia, ele, no meio de histórias muito tristes, né, de momentos assim tenebrosos que naquela época estava passando o povo de Israel, o livro de Ruth, inspirado pelo Espírito de Deus, ele é escrito para trazer um bálsamo de esperança, para trazer um bálsamo de que há redenção no deserto, que há pão para quem tem fome e que Deus não abandona os seus. A mensagem do livro de Ruth
ela tem como base, né, amizade, fidelidade, fé, desejo de conhecer a Deus, redenção e a alegria de ver um filho nascer. A diaconisa terminou aqui a palavra dela dizendo que de uma família que estava praticamente destruída, no qual morreu o pai, morreu os filhos, tinha uma sogra com suas 2 noras, no qual elas mudem meu nome para Mara, amarga, triste, porque parece que não tinha esperança para ela. Mas essa história termina no capítulo 4, com uma família restaurada, uma família renovada. E aquela mulher que se chamou de Mara, termina com um bebê nos braços. Uma avó, né, com um bebê nos braços. Até a avó Janete mencionou assim, eu não conheço ainda esse amor, mas vou conhecer em nome de Jesus, e vai conhecer. Olha, esse amor é tremendo, porque ele excede o que a gente imagina. Antes de eu ser avó, eu imaginava o que era, mas depois que chegou o Bentinho, irmãos, é inexplicável o que a gente sente. É um sentimento maravilhoso, é um amor que transborda. Você olha para aquele serzinho, aí você pensa, eu fiz algo certo na minha vida, que Deus me presenteou em ver a bênção do filho do meu filho. E eu louvo a Deus por isso. E esse sentimento, é esse sentimento que tem que invadir, que o Espírito Santo queria que invadisse o coração dos israelitas, que havia esperança de ter pão novamente na casa do pão. Belém, de onde eles saíram, né? O nome Belém quer dizer casa de pão. Vocês já ouviram isso aqui. E estava passando, né, uma situação terrível, havia fome, e essa família saiu procurando comida, né? Se alimentaram, um outro momento de prosperidade, e finaliza essa história com morte, né? Com lamento, com tristeza, e depois o Senhor muda esse final, e transforma o que era choro em riso, em alegria, em esperança. Mas o que tudo isso tem a ver com genealogia, o que tudo isso tem a ver conosco? O que tudo isso tem a ver conosco? Para Deus, irmãos, toda a sua palavra inspirada pelo seu Espírito Santo traz mensagens poderosas para nós. E que a gente pode entender que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos e do que tudo que possamos imaginar e pensar. Deus está no controle de todas as coisas. E já foi dado um spoiler aqui, que nós temos na genealogia de Jesus, fazem parte 4 mulheres indígenas, irmãos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1, para você ler comigo. A genealogia de Jesus Cristo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão nasceu Isaque, a Isaque nasceu Jacó, a Jacó nasceram Judá e seus irmãos. A Judá nasceram de Tamar, a primeira mulher citada aqui, irmãos, Tamar, uma indígena. A história de Tamar, né, é uma história triste, mas aprove o Senhor resgatá-la e inseri-la no seu plano eterno de salvação. Não importa quão indigno seja a vida do ser humano, se ele se encontra com Cristo, ele é inserido no plano de salvação eterna, ele é inserido no plano de Deus. Continuando, a Judá nasceram de Tamar, Farés e Zarã, e a Farés nasceu Esrom, a Esrom nasceu Arão. A Arão nasceu Aminadab, a Aminadab nasceu Nazon, a Nazon nasceu Salmão, a Salmão nasceu de Raabe Boaz. Numa genealogia de homens, mais uma mulher considerada indigna é citada, Raabe, mãe de Boaz, que vocês já conheceram aqui, já foi apresentada a vocês na história. A Boaz nasceu de Ruth
Obed. Mais uma mulher indigna. Já esclareço para vocês. Ruth era moabita. De Obed nasceu Jessé. A Jessé nasceu o rei Davi. Davi nasceu Salomão, de que fora a mulher de Urias. Quem era a mulher de Urias? Batseba. Outra mulher indigna, que o Senhor fez questão de colocar aqui, para a gente ver que os indignos também são amados. Que a graça do Senhor não é para quem merece, mas é justamente para quem não merece. Nós não temos nenhum tipo de ação nossa que faça que a graça de Deus se manifeste na nossa vida. Ela se manifesta porque Deus nos amou primeiro. E essa graça é para todos. Todas as tribos, povos e raças. E assim continua, a genealogia de Jesus. E a Salomão nasceu Roboão, Roboão nasceu Abias, Abias nasceu Asaf, Asaf nasceu Josafá, a Josafá nasceu Jorão, a Jorão nasceu Osias, a Osias Joatão, a Joatão nasceu Acás, a Acás nasceu Ezequias, a Ezequias nasceu Manassés, a Manassés nasceu Amon, a Amon nasceu Josias, a Josias nasceram Jeconias e seus irmãos, no tempo da deportação para a Babilônia. Depois da deportação da Babilônia, nasceu a Jeconias Salatiel, a Salatiel nasceu Zorobabel. Zorobabel nasceu Abiúde, Abiúde nasceu Eliaquim, Eliaquim nasceu Azor, Azor nasceu Sadoc, a Sadoc nasceu Aquim, a Aquim nasceu Eliúde, a Eliúde nasceu Eleazar, a Eleazar nasceu Matã, a Matã nasceu Jacó, a Jacó nasceu José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Irmãos, que coisa mais linda isso aqui, irmãos. Se você pensar, no início são mencionadas, essas 4 personagens que eu citei, e finaliza com mais uma personagem, mais uma mulher, chamada Maria. Que coisa linda, irmãos. Como Deus valoriza a mulher. Como Deus valoriza a mulher na sua história e na história de salvação, irmãos. Nenhuma mulher é desprezada pelo Senhor. Nós precisamos entender que os sonhos de Deus são maiores que os nossos. E que a graça do Senhor, ela é especialista em transformar tragédias num ambiente de vitórias. Foi assim com a história dessa família, irmãos. E a bênção, irmãos, a bênção do Senhor não estava estendida somente a Noemi, somente a Ruth, somente a Boaz, somente a Raabe, somente a Obed, mas se estendeu a toda a humanidade. A todos nós, por essa genealogia aqui, a fidelidade dessas mulheres, o desejo delas em conhecer a Deus, a fidelidade delas, e depois de conhecer, seguir fielmente ao Senhor, as conduziu a pertencer à linhagem do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, irmãos. E isso acontece com todo aquele que tem sede de Deus, que sente vontade de conhecer a Deus, que aceita o Senhor, que decide andar em fidelidade ao Senhor, é inserido na sua família espiritual. Nós vimos um exemplo maravilhoso aqui, e eu fico maravilhada com Deus, porque Deus prepara todo um ambiente, Nós vimos o recebimento da irmã, que o irmão chamou de Dorinha aqui. Ela decidiu conhecer ao Senhor, ela decidiu ouvir falar do Senhor, ela aceitou o Senhor Jesus, e hoje ela veio aqui dizer para esta casa: eu pertenço a esta família através de Jesus Cristo que me resgatou. Não poderia ter um exemplo maior, melhor, para falar para vocês como é essa graça poderosa de Deus.
Acolher, amar, ajudar, a caminhar, suportar, dar o ombro em amor é o que nós devemos como irmãos em Cristo, para ela e para todos que adentrarem esta casa. Esse é o nosso dever. Dando continuidade aqui, irmãos, se nós pudéssemos pensar, né? Por que eu falei assim, mulheres indignas? Vamos falar principalmente de Ruth. Ruth era moabita, e em Deuteronômios 23:3 diz assim: nenhum amonita ou moabita ou qualquer dos seus descendentes até a 10ª geração poderá entrar na Assembleia do Senhor. Israel e Moabe eram inimigos. E o nome de Ruth significa amizade. Nós já ouvimos isso aqui também. E o que o Senhor está dizendo para nós? Que a sua graça que transforma, que o seu amor derramado de forma abundante, que o seu plano de salvação, ele tem o objetivo de transformar inimizades em amizades, em família. Que não importa qual foi a origem, não importa se da escuridão de um povo inimigo, Raabe era cananeia também, né? Os cananeus inimigos do povo de Israel. O que o Senhor está dizendo? Todos nós nos tornamos inimigos de Deus depois do pecado no Éden. Todos nós nos afastamos quando estamos vivendo uma vida afastada dos caminhos do Senhor. Estamos em inimizade com o Senhor, inimizade com a sua vontade. Mas quando o nosso coração anseia, quando o nosso coração deseja nos alinhar com Ele, conhecer sua vontade e entrarmos dentro do seu plano de salvação em fidelidade, o Senhor nos restaura e Ele assina um novo nome em nossa certidão. Espiritualmente falando, irmãos, através da cruz de Cristo, nós temos um outro sobrenome. Se eu perguntar aqui qual é o seu nome, né, que está na sua certidão, que você usa na sua identidade, né? Pense aí, qual é o seu nome? Do que a Ilza está falando? Eu estou falando, eu vou dar o exemplo de mim. O meu nome eu sou Ilza Mara Pinheiro Correia de Jesus, porque eu fui lavada, comprada, remida e resgatada pelo seu sangue na cruz. E é assim que você tem que entender que espiritualmente você é, porque Jesus assina seu nome como seu remidor, assim como Boaz remiu Ruth, assim como Boaz deu nova esperança para aquela família. Jesus assina no seu nome, na nossa cédula de identidade, nos dando uma nova filiação. Nós somos filhos de Deus, nós somos de Jesus, nós pertencemos a Ele. E ninguém, nem no céu nem na terra, pode nos tirar da sua mão, é promessa dEle. Somente nossas atitudes de nos querer ir para longe. Somente se nós quisermos nos afastar. Em Efésios 2, 13 e 14, abra sua Bíblia, vamos ler. Vai dizer se tudo isso que eu falo agora é verdade. Efésios 2, 13 e 14. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a paz, ao qual a ambos os povos fez um, e derrubou paredes de separação que estavam no meio, na sua carne desfez a inimizade. O livro de Ruth, nós já ouvimos aqui, foi dito pela diaconisa na semana passada, ele tipifica toda a redenção e
todo o ministério de Jesus Cristo, não somente para o povo de Israel, mas para toda a humanidade. Isso fica explícito quando essas mulheres que não pertenciam ao povo de Israel são inseridas no plano de salvação, assim como eu e você. Na cruz de Cristo, nasceu a igreja de Cristo. Nasceu uma nação santa, um povo escolhido para ser sacerdotes neste mundo, uma raça eleita pelo arrependimento, pelo sangue que lava a gente de todo o pecado, de toda a imundícia que este mundo colocou sobre cada ser humano. O sangue de Jesus purifica de toda essa imundícia e torna as vestes brancas como a neve, mais alvas como a fina lã. Se nós entendermos isso, se nós aceitarmos isso, nós vamos viver dentro deste plano maravilhoso de salvação e graça, desse plano eterno. Assim como na crucificação, o amor de Deus estava de braços abertos. Assim nós vemos como Deus está de braços abertos para todas as nações, povos e raças, tribos de Israel ou não, porque o Senhor quebrou essa barreira. O Senhor ampliou para toda a humanidade, e é lindo isso, irmãos, para negros, para índios, para homens, mulheres, para todas as tribos, sem exceção. Nós jamais podemos discriminar alguém ou achar que alguém é indigno de Cristo, porque o primeiro indigno sou eu, o primeiro indigno é você. Nós somos carentes desse plano de salvação eterno. Nós somos carentes dessa graça de Deus, porque nós não merecemos, irmãos. Mesmo trilhando, mesmo nós que só pertencemos à igreja de Cristo, caminhamos diariamente, nós passamos por tribulações, nós passamos por aflições, e muitas vezes nossos pés quase resbalam. Nós precisamos dessa graça todos os dias. Nós precisamos de Cristo todos os dias. Nós precisamos da ação do Espírito de Deus todos os dias na nossa vida para manter a nossa fidelidade. A nossa caminhada depende desse relacionamento. Assim como Ruth não aceitou o conselho da sua sogra Noemi, despedindo ela que ela voltasse para casa. Era bom para Ruth. Era bom para Ruth. Mas Ruth não olhou para si mesma. Ela olhou para sua sogra e decidiu ficar com ela, porque isso era bom para a sua sogra. A sua sogra precisava dela. Que fim levaria Noemi se as duas noras a abandonassem? Qual seria da sua sorte? Então Ruth diz: não, eu vou permanecer, eu vou ficar, porque o teu Deus será o meu Deus. Aonde você for, eu irei. Aonde você pousar, ali estarei eu. Aí eu pergunto, para vocês assim: você já abriu mão de algo que era bom para você, para beneficiar alguém que você ama? Ou alguém que você não ama também? Porque Deus faz dessas coisas com seus filhos. Muitas vezes o Senhor e o Espírito Santo nos impulsiona a não pensar em nós mesmos, mas pensarmos no próximo, porque essa é a base do seu amor. Quando um filho de Deus tem essa atitude, porque ele está maduro em sua fidelidade. Ruth, ao conviver com Noemi, ouviu ela falar desse Deus maravilhoso.
Ruth ouviu as histórias do Deus de Israel, o seu poder. Ruth ouviu como Noemi era fiel a esse Deus. Por isso despertou no seu coração o desejo de servi-lo, assim como Raabe. Raabe, quando decidiu servir ao Deus de Israel, ela não decidiu por medo, ela decidiu porque ela ouviu as grandezas de Deus. Quando ela conversa com os espias, ela fala: eu ouvi falar desse Deus que abriu o mar para o povo de Israel passar. Eu ouvi falar desse Deus que no deserto abriu os céus e derramou um maná, derramou alimento, enviou carne e codornizes para alimentar o seu povo. Esse Deus é grande, eu quero servi-lo. Não há Deus como o nosso Deus. Não há Deus como o nosso Deus. Louvado e bendito e grandioso seja o Deus eterno, de Abraão, de Isaac, de Jacó, desde Adão. Bendito e maravilhoso seja o nosso Deus através da cruz de Cristo, que chegou até nós. Bendito, louvado, grandioso seja o Senhor Jesus, que não desistiu de nos salvar e de resgatar de onde nós estávamos. Bendito és tu, Senhor. Muito obrigada, Cristo, por não desistir de nenhum de nós. Muito obrigada, Deus, por não desistir de nenhum de nós e enviar o teu Filho. Porque tamanho foi o teu amor, Pai, tamanho e grande foi o teu amor, que nos deu o teu Filho para em resgate de nós. O Senhor nos amou tanto, irmãos, nos amou tanto, que Ele não se importou em sofrer, que Ele não se importou em deixar a sua glória. Ele não se importou em se fazer semelhante a mim e a você. Que humilhação, irmãos. Pense, que humilhação. O nosso Senhor, desde a fundação do mundo, lá no reino da glória, dos céus, no seu trono, Ele deixou tudo isso para ser semelhante a mim e a você, que não valíamos nada, que estavam em nossos delitos e pecados, na escuridão, aos olhos das trevas, aos olhos dos outros homens, nós não valíamos nada, mas o Senhor nos amou, e nós custamos cada gotinha do seu sangue derramado na cruz. Cada chicotada que Ele levou foi por mim e por você. Ele pagou um alto preço. Um alto preço. Um alto preço que nenhum outro ser humano seria capaz de pagar. Cristo pagou por mim e por você. Então, no Calvário, o amor encarnado estava de braços abertos para toda a humanidade, irmãos, para toda a humanidade. E nós precisamos acreditar que Jesus continua amando a humanidade. O mundo ainda jaz em trevas lá fora. Ainda há muita gente para ser resgatado, irmãos. Ainda há muita gente para ouvir o Evangelho novamente. Ainda há muita gente nas trevas que o amor de Cristo precisa alcançar. E Ele conta conosco para nós comunicarmos esse amor a todas as pessoas. Aquele que supera uma tribulação transforma a sua dor em testemunho. Tudo aquilo que nós vencemos pela fé no nosso Deus, pela fé no nosso Cristo, transforma a nossa vida em um testemunho vivo em fidelidade a Ele. E é maravilhoso, irmãos, porque às vezes nós não precisamos nem falar, porque Deus é louvado, Jesus é louvado, quando as pessoas olham para a nossa vida e dizem: essa pessoa é diferente, tem algo diferente nela. E não é mérito nosso, esse diferente é a graça de Deus, é a graça de Cristo em nossas vidas, irmãos.
finalizando todo esse conteúdo, irmãos, eu quero que vocês se alegrem comigo agora. Eu peço ao pessoal da mídia que coloque para mim ali os slides. Em Belém haveria um outro bebê. Assim como no último capítulo de Ruth, Noemi está com um bebê nos braços. Era o prenúncio de que haveria um outro bebê. Na mesma cidade, nessa cidade chamada de Casa de Pão. E não é por acaso, irmãos, tudo é sincronizado na Bíblia, irmãos. Porque no Evangelho de João, capítulo 6, verso 35, Jesus fala que Ele é o pão da vida. E eu, particularmente, eu fui estudar um pouco mais, me aprofundar, irmãos. E existe uma particularidade aí nessa frase, irmãos, que Jesus quer dizer. E vou dividir com vocês agora. Não é um pão comum. O nome que Jesus fala, as palavras que ele usa, que foram traduzidas como pão da vida, era um pão especial, irmãos. Esse pão, ele era preparado com trigos especiais, de uma forma especial. Eram trigos selecionados que as pessoas plantavam, que as pessoas, depois de uma certa altura em que o trigo estava na plenitude dos seus grãos, aqueles grãos eram colhidos de uma forma delicada, macerados, amassados com um pouquinho de azeite e um pouquinho de água. E aquela mistura, ela depois colocada ao sol. E aquela massa se tornava um pão chamado pão da vida, porque preparado dessa forma, ele tinha propriedades a mais do que os pães comuns tinham. Esse pão era usado para as mulheres que tinham acabado de dar à luz, para a sua restauração física. Esse pão preparado dessa forma era dado para os soldados que voltavam da guerra para restabelecer as suas forças. É esse pão que Jesus está se comparando, que Ele restabelece a nossa saúde física e espiritual, Ele restabelece as nossas forças. Ele é o pão que restaura a nossa vida a cada dia, se nos alimentarmos dEle. Ele é esse pão. Então, quando você ler novamente essa passagem, Jesus dizendo que Ele é o pão da vida, Ele não é somente um maná que desceu dos céus. Ele é o maná preparado de forma especial por Deus para trazer vida, e vida em abundância para todos nós. E foi assim, irmãos, numa cidade pequena, em Nazaré, que o Espírito de Deus, através do seu mensageiro, visitou uma jovem. E ela recebeu a palavra do Senhor, que o seu ventre geraria um bebê muito especial. Geraria o Salvador. Geraria Jesus. E seria através do Espírito Santo. A imagem está um pouquinho apagada, irmãos. Mas nós vemos ali Maria já grávida, José na frente dela, já no estábulo. Quando ela já chega na cidade de Belém, e não há onde ela se hospedar junto com seu marido para ganhar o bebezinho. A vida dessa mulher não foi fácil, a vida dessa jovem não foi fácil, irmãos. Para ela chegar aqui nesse estábulo, ela passou por rejeição familiar. Ela quase foi apedrejada. E ela viajou quase dando à luz já com 9 meses, porque ela chegou em Belém e já ganhou o Senhor Jesus Cristo. Ela viajou 156 quilômetros de Nazaré a Belém, durante 4 dias, irmãos. Durante 4 dias, ela grávida, de 9 meses, a ponto de ganhar a luz. Nós temos aqui a Camila. A Camila está quase chegando nos 9 meses, né? Conversando com ela, ela falou assim, está demorando já para chegar.
Porque ela sabe o que é. Quem já teve aqui, já teve o parto, sabe que os últimos dias a barriga pesa. Os pés incham, não tem posição que fique cômodo. E foi nessa condição necessária que Maria saiu de Nazaré para chegar neste lugar e estar aí nesse estábulo. E na simplicidade, o maior evento da história se prepara para acontecer, irmãos. Emocionada, Maria segura agora o bebê contra o seu peito. Ele é tão pequeno, mas carrega o destino do mundo em seus ombros. Eu fiz questão de colocar a figura de José segurando Jesus. Não sei se vocês conseguem ver pela claridade. E eu imagino José contemplando Jesus. E José não é apenas um pai. José foi escolhido por Deus para ser o pai guardião de Jesus Cristo aqui, até Jesus iniciar a sua missão. Imagina o coração desse homem, irmãos, que foi atribulado no começo. No começo, ele quis deixar Maria, porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas Deus também falou com José e explicou quem José iria carregar nos braços, quem Maria estava carregando no seu ventre. E assim ele se submeteu à vontade de Deus para trazer e proteger a Jesus durante toda a sua infância. E quando Jesus nasce no estábulo, irmãos, nas planícies, tudo que eu estou falando aqui está escrito conforme na Bíblia. Nas planícies estavam os pastores em vigília com suas ovelhinhas, né? E de repente, irmãos, algo acontece. Uma luz rompe a escuridão, e do alto uma voz ecoa: hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador. E o céu se abre, e uma grande multidão de anjos em coral. Ele exalta o nome do Senhor e diz: glória a Deus nas alturas. O livro de Ruth foi escrito, irmãos, para nos fazer ter fé e acreditar e ver em detalhes aonde Deus queria chegar. Nasceu um bebê. E sobre ele, Isaías capítulo 58, verso 5. Esse bebê lindo que nasceu do ventre de Maria, naquele estábulo, que os céus se abriram, que os anjos gritaram: glória a Deus nas alturas. Ele foi transpassado por nossos pecados e nossas transgressões. Ele foi esmagado pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Essa é a mensagem, irmãos, desse livro maravilhoso que foi estudado no livro de Ruth, para chegar aqui no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi ferido, ele foi transpassado, ele foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, porque nem a morte foi capaz de segurar o nosso Redentor, nem a morte foi capaz de segurar o nosso Salvador. Ele ressurgiu. E o poder da sua ressurreição é o poder que transforma a nossa vida da escuridão em plena luz. Em plena luz. Então, irmãos, eu finalizo essa palavra, irmãos, concluindo
que quando nós dizemos que o Senhor é nosso Deus, quando nós cremos que o Jesus morreu por nós, quando nós confiamos na fidelidade do seu sacrifício, quando nós aceitamos Ele ser o Senhor das nossas vidas e andamos em fidelidade com Ele e permanecemos em fidelidade com Ele, independente das circunstâncias, irmãos, há uma morada para nós no céu, há uma morada para mim e para você. E Jesus, no capítulo 14 do Evangelho de João, diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Essas moradas é para todo aquele que crê em Cristo Jesus, que é o Filho de Deus, que veio em carne, morreu e ressuscitou para a glória de Deus no terceiro dia, para o resgate de toda a humanidade. Há uma morada no céu para nós, irmãos. E essa palavra se confirma, irmãos, que eu quero terminar e finalizar essa palavra no livro de Apocalipse, capítulo 7. João contempla algo extraordinário, irmãos. E ele diz assim: depois destas coisas olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e na presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Todas as tribos, povos e raças, lavados, remidos, comprados pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro, a todos esses que creem que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Salvador, é o Cordeiro que veio para nos resgatar, a todos esses está preparado, irmãos, moradas celestiais, no qual nós estaremos diante do trono do Senhor, dizendo a Ele: obrigado, Jesus, glórias a Ti, glórias ao Deus eterno, e louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Então não há dificuldade nesta terra, não há circunstância nessa terra, porque nós vemos dessa história que se é fome o Senhor traz pão, se é sede o Senhor faz brotar água da rocha, se são mares que impedem a caminhada, o Senhor abre o mar para a gente passar. Se é frio que não tem roupa, o Senhor é uma coluna de fogo que nos aquece, o Senhor é uma nuvem que nos protege. O Senhor é a vida que a cada dia nós respiramos. Vamos ter aflições, como o Senhor diz em João 16:33, no mundo tereis aflições. Nossa jornada aqui, irmãos, não é fácil. Só um pouquinho mais, só um pouquinho mais, o Senhor vai romper esses céus e buscar a sua igreja, buscar a mim, a você. Só um pouquinho mais de fidelidade, só um pouquinho mais, irmãos. Continue sendo fiel na sua jornada, continue confiando no poder de Cristo, continue confiando que o Espírito Santo te dá forças para superar as dificuldades do dia a dia. E quando você não souber o que você está passando, faça a oração do não sei. Aprendi essa semana. A oração do não sei, irmãos, é quando a gente não sabe o que está acontecendo, mas nós estamos passando, e a gente vai fecha a porta do nosso quarto, ajoelha e diz: eu não sei, Senhor, o que estou passando, mas Tu sabes, eu entrego nas Tuas mãos. Me dá força, Espírito Santo, e sabedoria para passar. Eu quero passar, Senhor, e Te glorificar, Pai. Que a minha vida, a Tua vida, a Tua rotina, o Teu dia a dia, glorifique a esse Senhor que está nos céus. Glorifique a Cristo que deu a sua vida por cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe ainda mais essa manhã. Eu vou passar a palavra agora para o irmão presbítero Eliel, que vai dirigir a oração.
Se você tem um desejo no seu coração, dificuldade, irmãos, a gente passa dificuldade sim, os cristãos passam aflições, mas nós temos Jesus, nós temos o Espírito de Deus, nós temos aqui a casa do Senhor, nós temos os servos e servas do Senhor que intercedem por nós, e se crermos, nós vamos ver a glória de Deus. Então confia nesse Deus que não desiste de nenhum de nós.